Ô, Beckler, vamos falar então aqui de prognósticos. Uhum. Palmeiras e Botafogo, assim, acho que a maioria da galera tá colocando o Botafogo como, assim, ó, ligeiro favorito, né? Vejo pessoas colocando 51-49, 60-40 e tal, não sei o quê. Eu tô com dificuldade de sair do muro. Mas assim, muro mesmo. Eu tô nesse momento no 50-50. O Botafogo não tem o Gregory nessa partida. É verdade que o Palmeiras não deve ter o Murilo até o final da competição. Com certeza não tem contra o Botafogo. Mas nesse momento, o retrospecto recente desse duelo é melhor do Botafogo. Mas o Abel conhece muito bem o Botafogo, os dois se conhecem e, assim, eu vejo com muito equilíbrio. Você vê a corda, o balanço aí pendendo para um lado ou para outro, ô Uhum. Beckler? Não, assim, qualquer coisa que acontecer, a não ser que seja uma goleada de algum lado, não me surpreende. Se alguém mete um 4-0 no outro, eu ficaria bastante surpreso. Um 3-0 já me surpreenderia bastante. Qualquer outra coisa, não. O Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras no Mundial. O Palmeiras não jogou bem no Mundial. O Palmeiras fez um segundo tempo depois, 1-0 contra o Al-Ahly, um pouquinho melhor. Jogou bem contra o Porto, mas quando a gente vê o que o Porto jogou contra os outros, é de se levar em consideração. E depois o Palmeiras empatou na Bacia das Almas, no vamos que vamos, contra o Inter Miami, que é um time, como eu disse, da década passada, que se defende com 8 jogadores. Então, que o Palmeiras tenha tomado 2-0 e quase o terceiro do Inter Miami, para mim foi uma atuação bem abaixo. O Botafogo acho que jogou melhor, só que o que o Botafogo fez contra PSG e contra Atlético, uma doce derrota, bem administrada, sem correr tantos sustos assim, ele não vai fazer contra o Palmeiras. Todo lá atrás, 11 jogadores pendurados na trave, uma bola para o Igor Jesus correr e quem sabe o Arthur se aproximar dele. O Botafogo não vai fazer isso contra o Palmeiras. Acho até que pode ter, e seria bom, acho que se fizesse uma postura defensiva, porque está confortável assim. Mas o perfil de jogo é bem diferente contra o Palmeiras do que foi contra os europeus. Eu acho que isso equilibra as coisas. Eu tava até lendo uma matéria aqui e lembrei na hora. O Paiva, ele estreia, ele chega cercado de desconfiança, né? Porque o Botafogo demorou para anunciar um treinador. Quando anunciou, não era aquele treinador que se imaginava, né? Com um pouquinho mais de nome, de pompa. Uhum. E aí vem o Paiva, que não tinha tido uma passagem daquelas de mais sucesso pelo Bahia. E a estreia dele é contra o Palmeiras, aqui pertinho dos estúdios Carication no Allianz Parque. E o Botafogo faz um grande jogo contra o Palmeiras na abertura do Campeonato Brasileiro. Zero Então, a assim, zero, né? isso, um 0-0, mas com um bom desempenho do Botafogo. E o Abel conhece demais o Uhum. Botafogo. O Abel tá carecendo ali de definir algumas situações, né? O Palmeiras parece que não tem um 11, que parece um meio indeciso, meio inseguro nas suas convicções. Até aqui o Abel na competição, né? Aí vai o Veiga, aí volta o Veiga, aí o Maurício entra, depois aí começa, aí o Vitor Roque não tá desempenhando, enfim. Mas eu acho que é muito equilibrado. Com relação a Fluminense e Inter, Fluminense tem chances reais de passar pela finalista da Champions, ou Beckler? Tem, pela dificuldade que a Inter vem tendo nos seus jogos. A Inter teve uma vitória culposa contra o Ural Reds. Sim, a Inter não jogou nada para vencer na penúltima rodada, depois de ter empatado com o Monterrey. E ontem jogou melhor do que o River, mas aí ontem a bola custou entrar. Lautaro fez um muito bom jogo, a bola custou entrar, foi ganhar no finalzinho, foi ficar com um jogador a mais, e aí depois o jogo se desenrolou para a Inter. É um time a meio gás. Mudou técnico, está no meio do caminho entre o que vai ser o time do Kivo e o que foi o time do Inzaghi. Tem uma grande fase do Lautaro Martinez, ele está jogando muito bem, e ontem se soltou um pouquinho mais a Inter. E o Fluminense ontem deixou uma má sensação, né? Deixou uma sensação muito ruim contra o Mamelodi Sundowns, muito ruim. O jogo, não que o Mamelodi tenha pressionado e levado muito perigo, mas o jogo não foi o que o Fluminense queria hora nenhuma. Quem deu as cartas do jogo, quem colocou a música para dançar foram os sul-africanos desde o primeiro minuto até o último minuto. Eles jogaram o que eles queriam e o Fluminense precisou se adaptar. Mas talvez contra um adversário melhor, como a gente já viu algumas vezes o Fluminense fazendo contra um adversário que vai tomar a iniciativa do jogo, talvez o Fluminense possa se dar melhor. Acho que se fosse em abril, em maio, logo depois da Inter passar pelo Barcelona, esse confronto parecia mais desequilibrado do que hoje. A Inter deu uma queda física e de ânimo, e o Fluminense acho que está animado pelo que conseguiu fazer contra o Dortmund, que jogou muito bem.
Ô, Marcelinho, só pra gente entender, assim, numericamente, dá uma ordem de grandeza aí pra gente do meu lado aqui, o Data Carecation ainda vai trazer esses números fechados, né? A contabilização final antes da bola rolar. Mas os estudos estão sendo feitos aqui pela equipe do Data Carecation, 65-35. Ó, mas você sabe que eu tô com vocês. Mas também é uma equipe grande que você tem aí, muito qualificada também para fazer isso, reuniões desde as primeiras horas do dia. Também acho que é mais ou menos por aí. Se for, não é mais ou menos por aí, não, é daí para menos, tá? É de 65-35 a 55-45 para o Inter de Milão, porque o Fluminense fez um bom jogo, o primeiro, só que depois foi jogando pior. Então, é isso que eu... Thiago Silva volta a tempo? Chega a tempo de jogar contra a Inter? Chega, né? Se Não imagina jogou que ontem sim. só por um problema, por acaso. Acho que vai ser muito importante a presença do Thiago para anular o Lautaro. Algum favoritismo da Inter. 65-35 acho que é até grande. 60-40 talvez. Gente, tá rolando um debate aqui no chat. Deixa eu esclarecer. Artigo 14 do regulamento da Copa do Mundo de Clubes 2025. Se na fase de mata, né, que é o knockout stage, o jogo terminar empatado ao final do tempo normal, prorrogação será disputada. 2 tempos de 15 minutos. Se mantiver o empate na prorrogação, evidentemente disputa de pênaltis. Ficou aqui uma dúvida. Então, assim, tem prorrogação. É igual a Copa do Mundo. Porque recentemente uma das possibilidades de alteração aí para próximas competições tiraria a prorrogação até a final. Aí na final iria direto para os pênaltis. Acho que a UEFA quer fazer isso com as suas competições. A FIFA, acho que não. Mas agora não. Para essa competição tem prorrogação normal, tá? Então, tirando a dúvida aí. E para encerrar, o Beckler, Flamengo e Bayern de Munique. O Bayern aí, prateleira de cima e tal, contra o Flamengo que teve o seu... Cara, esse jogo, se eu só pudesse assistir um jogo, eu vou assistir todos. Mas se eu só pudesse assistir um jogo, eu escolheria esse nas oitavas de final, Beckler. Eu acho que é o melhor confronto das oitavas. Tem que ver, o Real Madrid contra a Juventus ou contra o Manchester City também vai ser. Mas é mais curioso esse do que os outros, porque Real Madrid e Manchester City a gente tem 2 vezes por ano, né? Se enfrentam toda a Champions, e Real Madrid e Juventus também pode acontecer qualquer hora. Bayern e Flamengo, menos. Não é um super Bayern, não é o Bayern de anos atrás, é um time que ganhou a Bundesliga, mas que na própria Bundesliga sofreu contra adversários menores, que me deixou uma muito má sensação na Champions, tá? Acho que competiu bem contra a Inter, por exemplo, mas sofreu contra o Celtic, no playoff que o Bayern precisou disputar, porque, entre outras coisas, tomou 4 do Barcelona, tomou 3 do Feyenoord, então é um Bayern que nessa temporada inteira, do início ao fim da temporada, deixou muitas dúvidas, e chega também ao Mundial, descansou todo mundo na terceira rodada, mas chega com perna pesada, vai fazer muito calor, o jogo vai ser em Miami, né? Vai fazer muito calor na Flórida no dia desse jogo, contra um Flamengo de tanque cheio, e que acho que vai ser interessante pela postura do Flamengo. Se fosse o Bayern lá em cima, o Flamengo todo esperando, acho que o jogo seria menos interessante contra um Flamengo que pinta muito corajoso contra o Bayern. Eu acho que é mais ou menos 65-35 também, o que é muito bom para o Flamengo, tá? Em outras ocasiões, porque normalmente, André, um brasileiro pega o Bayern numa final de Mundial. Aí chega um Bayern campeão da Champions, que é muito melhor do que este Bayern, que não é campeão de Champions. Então, numa ocasião normal, que seria uma final de Mundial, seria bem mais desequilibrado. Nessa situação que a gente tem, eu acho que é 65-35. O Flamengo vai chegar com um tanque cheio, né? Apesar de ter utilizado seus jogadores na última partida, vários... Eu achava que o Felipe Luiz iria poupar mais. Também. Mas, assim, jogaram com freio de mão puxado, administrando. O Flamengo pôde descansar na última rodada. O Flamengo realmente já está há algum tempo focado nesse confronto de oitavas de final. Então... Por enquanto, eu vou no mesmo número ali de 65-35. Mas, de novo, a equipe tem que... A equipe do Data Carecation vai afinar esses números aí